Rinoceronte preto versus rinoceronte branco. Quem venceria? O rinoceronte é um dos animais mais únicos do planeta hoje em dia. Todos reconhecem um mesmo com um olhar rápido. Aquele corpo gigantesco, a pele extremamente grossa, os chifres. Eles são belos, majestosos e se você chegar muito perto, não se esqueça perigosos. E se você for para a África, poderia ver dois tipos diferentes de rinocerontes. Rinocerontes pretos e rinocerontes brancos. Então, se você tivesse que apostar, rinoceronte preto versus um rinoceronte branco, quem você acha que ganharia? Qual rinoceronte tem a vantagem? E por que você nunca deveria mexer com um rinoceronte? Para começar, você sabia que existem 5 tipos diferentes de rinocerontes no mundo? Rinocerontes em geral estão em perigo e algumas das espécies estão criticamente ameaçadas. 2 das espécies criticamente ameaçadas vivem na Ásia, o rinoceronte de Sumatra e o rinoceronte de Java. Ambos têm populações com menos de 100. Há outro rinoceronte asiático, o rinoceronte de um chifre, encontrado na Índia e Nepal. Mas os dois de que estamos falando hoje são as 2 espécies de rinocerontes que vivem na África. O rinoceronte preto e o rinoceronte branco. Aqui está um equívoco comum sobre eles: eles não são realmente pretos e brancos. Ambos são cinza. Quando você olha para um rinoceronte preto, eles têm um lábio superior pontiagudo. Rinocerontes brancos têm lábios largos e quadrados. Tanto os rinocerontes pretos quanto os rinocerontes brancos podem ser encontrados na África do Sul, Botswana, Quênia, Namíbia, Swazilândia, Zâmbia e Zimbábue. Rinocerontes pretos. Das 5 espécies de rinocerontes vivas hoje, 3 delas têm 2 chifres. Um rinoceronte preto adulto tem cerca de 132 a 183 centímetros de altura no ombro. Apenas imagine isso. Eles geralmente têm de 2,7 a 3,7 metros de comprimento e muitos foram registrados com mais de 3,7 metros de comprimento. E os adultos geralmente pesam entre 770 a 1.360 quilos. Esses são animais gigantescos. Alguns machos foram registrados com pesos excepcionalmente altos, chegando a 2.700 quilos. Os chifres dos rinocerontes pretos são feitos de queratina, a mesma coisa que nossas unhas são feitas. O chifre da frente será mais longo e geralmente terá cerca de 50 centímetros de comprimento. O chifre mais longo registrado em um rinoceronte preto tinha mais de 1,5 metro. Os chifres podem ser usados para cavar raízes e quebrar galhos enquanto os rinocerontes estão se alimentando. Eles também são usados para fins de intimidação, e se um oponente ainda ignorar o aviso, o chifre é então usado como defesa. Os rinocerontes pretos têm um excelente senso de olfato especialmente usado para detectar predadores, ou outros rinocerontes vindos para a batalha. Sua audição é ótima, pois tem uma faixa de rotação bastante ampla para detectar sons. E sua visão é bastante boa, comparável à de um coelho. E os rinocerontes pretos podem ser um pouco nervosos em temperamento, o que pode levá-los a se tornarem agressivos. Se sentem uma ameaça, podem ser provocados a cobrar facilmente. E você não quer estar no caminho de um rinoceronte cobrando, quanto mais de um rinoceronte preto. O rinoceronte preto é o mais rápido de todos os rinocerontes, capaz de atingir velocidades de 55 km por hora. Nenhum humano poderia superar isso. Mas chega de falar sobre os rinocerontes pretos, e quanto aos seus competidores. Rinocerontes brancos. Assim como o rinoceronte preto, o rinoceronte branco evoluiu de Ceratotherium neumaeri no período do Mioceno tardio. O rinoceronte branco é outro rinoceronte de 2 chifres, e embora sejam parentes, e à primeira vista pareçam bastante semelhantes, há muitas diferenças entre os dois. Existe o fato de que o rinoceronte preto tem um lábio superior pontiagudo que ele usa para procurar e comer plantas e folhas mais altas. Enquanto o rinoceronte branco tem lábios quadrados e é apenas um pastador de grama. Isso provavelmente não teria muita importância se os dois se enfrentassem.
Os rinocerontes brancos têm entre 1,7 e 1,9 metros de altura no ombro e geralmente terão entre 3,7 a 4 metros de comprimento. E seu peso é simplesmente tremendo, geralmente variando entre 2.000 a 2.300 quilos, mas às vezes podem chegar até 3.600 quilos. O rinoceronte branco é o maior de todas as 5 espécies de rinocerontes vivas hoje. Ele também é o quarto maior mamífero terrestre do mundo. Apenas as 3 espécies existentes de elefante superam o rinoceronte branco em tamanho. Os chifres também são feitos de queratina e o da frente sempre será mais longo, com uma média de cerca de 60 centímetros de comprimento. Assim como o rinoceronte preto, o rinoceronte branco tem uma visão decente. Alguns afirmam que sua visão é ruim devido ao fato de que não conseguem ver um animal se estiver completamente parado a cerca de 30 metros de distância. Mas dentro dessa distância, sua visão está boa. Mas, de novo, não precisa ser ótima. Eles têm excelente audição e um excelente olfato. Seus ouvidos podem se mover independentemente para captar sons. E eles dependem muito desse brilhante sentido de olfato. O rinoceronte branco tem passagens olfativas que são maiores do que todo o seu cérebro e também tem o conjunto mais largo de narinas de qualquer animal terrestre. Tradução: eles podem sentir o seu cheiro a quilômetros de distância. Agora, ao contrário do rinoceronte preto, o rinoceronte branco é mais sociável e calmo. Eles não são tão nervosos e rápidos para cobrar como um rinoceronte preto. Se perceberem uma ameaça, muitas vezes virarão e fugirão na direção oposta. E um rinoceronte branco pode atingir velocidades de 50 km por hora quando correm. Não é o rinoceronte mais rápido por aí, mas mais rápido do que qualquer humano. Preto e branco. Essas duas espécies têm suas diferenças distintas e podemos identificar algumas vantagens para cada uma. Agora, mencionamos que o rinoceronte branco era a maior espécie de rinoceronte, então sabemos imediatamente que o rinoceronte branco tem a vantagem de tamanho. O rinoceronte branco pesa 2.300 kg, o rinoceronte preto pesa 1.360 kg. Se um rinoceronte branco e um rinoceronte preto estivessem lutando, o rinoceronte branco seria capaz de usar seu peso e tamanho para dominar o rinoceronte preto. Sem mencionar que seu chifre será ainda mais longo e mais forte. 60 centímetros versus apenas 50 centímetros. Mas antes de declarar o rinoceronte branco vencedor, há um aviso. Na verdade, 2. Mencionamos que o rinoceronte branco é mais calmo e os rinocerontes pretos se tornam agressivos muito mais facilmente. Então, se os dois se enfrentassem e se percebessem como uma ameaça, há uma boa chance de o rinoceronte branco não se envolver e fugir na direção oposta. No entanto, o rinoceronte preto provavelmente também fugiria, mas na direção do rinoceronte branco. Agora, você tem um rinoceronte branco em fuga e um rinoceronte preto atacando. E qual era mais rápido? Isso mesmo, o rinoceronte preto é o rinoceronte mais rápido vivo. Neste cenário, se o rinoceronte branco continuasse fugindo, o rinoceronte preto poderia alcançá-lo enquanto o rinoceronte branco estivesse em uma posição exposta e vulnerável. O rinoceronte preto poderia atacar. Com rinocerontes, seu peso, sua força, seus chifres afiados, tudo o que é necessário é um bom golpe. O oponente poderia ser ferido, incapacitado, pego desprevenido, você escolhe. E então, a partir daí, o atacante teria vantagem. A maioria das coisas aponta para o rinoceronte branco provavelmente vencendo em uma batalha entre os dois, mas a maioria das coisas aponta para o rinoceronte branco não tentando se envolver e o rinoceronte preto estando mais do que pronto para se envolver, dando-lhe assim uma vantagem. É uma batalha que provavelmente dependeria de como começasse, porque o começo nos diria tudo. A única coisa de que podemos ter absoluta certeza é que você não quer estar no caminho de nenhum dos rinocerontes, porque você perderia todas as vezes.